Olá, sejam bem-vindos. Gratidão por vocês estarem aqui confiando, dedicando o seu tempo para me ouvir. E hoje eu queria falar sobre um assunto básico e talvez o mais importante no meu ponto de vista, que é sobre o autoconhecimento. Muitas pessoas já criaram um preconceito com relação à palavra autoconhecimento, de tanto que a gente escuta por aí, né? Tem muitos terapeutas surgindo, tem muitos livros, tem muita coisa na internet e muita gente fica confusa, fica desconfiada, fica perdida, sem saber o que significa exatamente isso, para que isso serve e que de fato isso muda na vida das pessoas ou no nosso planeta. Bom, eu vou tentar resumir um pouco as minhas ideias com relação a esse assunto, tá? Eu acho que primeiramente o autoconhecimento ele só passa a ser uma escolha que as pessoas fazem a partir do momento que elas sabem o que é o autoconhecimento, elas entram em contato com esse assunto e por que ele é importante ou não, né? Porque ele é uma escolha que a gente tem que fazer. Então, quando a gente não tem opções, quando a gente desconhece das coisas, por exemplo, sobre o que é o autoconhecimento, a gente não tem essa escolha. Quando a gente não tem essa opção, a gente não pode fazer essa escolha, né? De escolher esse caminho do autoconhecimento. E a maioria das pessoas, eu acho, ainda não sabem bem o que isso significa e não podem escolher esse caminho, né? Apesar desse assunto estar muito em alta ultimamente, graças a Deus. Mas enfim, quando a gente entende a importância do autoconhecimento na vida, a gente faz a escolha de seguir esse caminho ou não. Aí é uma opção de cada um. Vai de acordo com o livre-arbítrio de cada um fazer essa escolha ou não, certo? O autoconhecimento, ele nada mais é do que você olhar para o eu, para si próprio. O que é esse olhar? É você observar os seus pensamentos, observar os seus comportamentos diante de situações, se eles se repetem, se as situações se repetem na sua vida, por que será que elas se repetem? O que você sente diante de algumas pessoas, de alguns lugares? Como você percebe o mundo ao seu redor? E como você percebe as suas ações, as suas reações diante desse mundo em volta de você? Isso é o que eu entendo por autoconhecimento. Eu não estou nessa jornada há muitos anos, mais ou menos 2, 3 anos que eu comecei a escolher o autoconhecimento a partir do momento que eu descobri que existia essa opção. E por que eu escolhi, por exemplo, esse caminho? Porque eu não estava satisfeita com a minha vida, eu não me sentia feliz do jeito que eu era, né? Apesar de achar que não me faltava nada material, eu não tinha grandes ambições de ter coisas materiais, eu sempre me senti em conflito interno entre o materialismo e a espiritualidade, entre a questão social, né? Porque uns têm mais, outros menos, essa desigualdade social. Esse conflito era muito forte dentro de mim, essa dualidade entre ser amor em ajudar e entre o egoísmo de querer ter, né? De materializar, de ser meu, de ter. O ser e o ter eram muito fortes e eu lembro de, antes de dormir, assim, refletir bastante e eu não tinha nenhum contato com o autoconhecimento, com livro, com YouTube, com nada naquele momento. Então era uma confusão muito grande, era uma dúvida que me deixava muito confusa sobre o que escolher, sobre o que fazer.
praticava o autoconhecimento, já me observava bastante, mas eu não entendia, não tinha nenhuma base teórica, nenhum terapeuta, nada externo para me ajudar a entender. Então, a partir do momento que eu entrei em contato, primeiramente foi com ensinamentos da monja Koen, sobre o budismo, né, sobre o zen, o zazen, a meditação. Eu não virei praticante e seguidora do budismo, apesar de imagens budistas me trazer paz, então eu gosto dessas imagens e eu tenho em casa. Comecei a partir desse momento a me questionar mais, eu comecei a ter uma certeza do lado bom, entende? Do lado do ser, de buscar esse ser ao invés desse ter. É claro que quando a gente começa a entrar nesse caminho, não significa que a gente vai mudar do dia para a noite. Isso é uma grande pegadinha do autoconhecimento, assim, porque no começo as pessoas começam... as pessoas que se envolvem, se dedicam para isso, não vem muito resultado e começam a se perguntar, mas será que isso é realmente bom para mim? Será que isso funciona? Mas o autoconhecimento não é como se fosse uma fórmula matemática que você tem um resultado imediato, que você enxerga. Às vezes você consegue perceber umas mudanças no seu comportamento, no seu pensar, e às vezes não, às vezes parece que você dá uma regredida, como se você achasse que você já tivesse evoluído em determinada questão, e aí você comete aquele mesmo padrão ou aquele mesmo erro, né? Mas que na verdade não é, porque é um processo muito profundo, muito intenso e que demanda energia, demanda observação e essa escolha do querer. Não dá para você mudar sem você se esforçar, sem você sair da sua zona de conforto, sem você entrar em contato com emoções do passado, com dores. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental para o mundo, não só para cada indivíduo, porque a gente é essa mistura de indivíduos e tudo isso influencia a sua energia, influencia na minha, no ambiente, e quanto mais pessoas tentarem e buscarem essa evolução do ser, esse contato com o ser e buscar se melhorar, a gente vai melhorar como um todo, como o planeta inteiro, entendeu? Então, essa reflexão que eu tô trazendo aqui, minha, é não só para eu buscar ser melhor ou querer parecer que eu sou uma pessoa evoluída, sendo que eu tenho muitos problemas e muitas dificuldades ainda, mas mostra que a gente depende um do outro e que a gente precisa sair um pouco mais do egoísmo. E autoconhecimento não significa olhar só para si, significa olhar para si, para entender as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas sombras e a partir disso respeitar mais as outras pessoas, entender que mesmo errando, mesmo fazendo coisas que não são legais aos nossos olhos, os outros também estão fazendo o melhor que eles podem, na consciência que eles têm. Então, a minha consciência me permite agir de uma determinada forma que outra pessoa, no mesmo lugar, na mesma situação, agiria diferente. Isso não significa que eu sou melhor ou pior. Eu tenho várias áreas da minha vida, várias situações que eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria. E esse é o processo do autoconhecimento, da evolução. São situações se repetirem na nossa vida para a gente ir melhorando e agindo diferente diante delas. Então, se a gente fica estagnado na nossa zona de conforto, a gente não vai fazer o mundo melhor, a gente não vai sair do nosso egoísmo, que é o que o nosso ego quer, tudo para nós, tudo a nosso favor, o ter, o mostrar, o criar expectativas e querer que as pessoas e as situações correspondam exatamente às nossas expectativas, a querer controlar tudo. Então, autoconhecimento significa esse contato com o outro, esse respeito com o outro,
significa melhorar os relacionamentos e ajudar mais as pessoas, cuidar mais do planeta. Isso é importante, porque quando a gente descobre que a gente é um só, que tudo é interdependente, a gente não pode só olhar e cuidar de nós mesmos. A gente precisa pensar como um sistema interdependente. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um balanço. E esse equilíbrio não significa a gente estar sempre feliz e tá tudo sempre bem, dando certo. Isso significa a gente aprender a lidar com as dificuldades e é como se fosse um gráfico. Tem hora que a gente está super feliz e tem hora que acontece um problema que a gente está super triste, mas diante desse problema, como a gente consegue voltar para o presente e lidar com esse problema de uma forma que a gente não vai culpar os outros, a gente não vai querer se matar, entende? Como a gente vai aprender e ser forte para lidar com isso? Então, como se fosse, voltando para a questão do gráfico, os altos e baixos, o equilíbrio é você estar numa zona mais ou menos intermediária, você variar menos, você não ter picos tão alegres como se você ganhasse um presente do Papai Noel e aquilo fosse tudo para você, porque você está colocando todo o seu ser em uma coisa, né? Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Porque se você perder isso, o que vai acontecer com você? Essa projeção de que, por exemplo, num relacionamento, né, que você projeta todo o seu amor, toda a sua alegria, toda a sua importância de viver numa pessoa ou numa coisa, que acontece se você perder isso? Você vai perder tudo, você vai perder seu chão. Então, é esse equilíbrio em toda a vida, na alimentação, por exemplo. Não adianta você querer ser uma pessoa super boa, iluminada, zen, né? Tá na zona de equilíbrio se você só come tranqueira. Que energia é essa que tá te alimentando? Como você quer manter esse equilíbrio no seu corpo energético, de pensamento? Então a gente tem que superar as resistências, as tentações. E para isso você tem que estar consciente, você tem que estar atento aos seus pensamentos, às suas ações. Isso é autoconhecimento para mim e isso é importante. Eu tenho dificuldade, as pessoas que eu conheço têm dificuldade, mas o que importa é a gente tentar e a gente querer. Isso vai fazer o nosso mundo melhor, isso vai fazer você melhor e vai me fazer me sentir melhor. Porque eu não vou estar feliz o tempo todo, mas eu vou estar feliz em saber que eu lidei com uma situação de uma forma melhor do que eu lidaria no passado. É perceber que mesmo que mínima a nossa evolução, a gente está evoluindo. E mesmo muitas pessoas estando descrentes do Brasil ou do mundo, eu acredito que tem uma corrente muito forte de energia de pessoas querendo fazer as coisas melhorarem. Então, eu vou ficar por aqui. Esse vídeo tá um pouco mais longo do que eu gostaria. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido as minhas reflexões e que de alguma forma isso te desperte para escolher esse caminho também. Obrigada e não esquece de deixar o seu like se você gostar e de compartilhar.